Ô, Josias, como é que você vê esses dois episódios envolvendo policiais militares? São episódios de natureza diferentes, né? Esse segundo em que um PM faz essa cena que é até meio constrangedora, ridícula, né? Que vai pedir em casamento uma menor de idade, utilizando farda, o aparato ali da PM. E há o outro episódio que é um assassinato a sangue frio, né? Esses episódios eles mostram, Fabiola, que os governos estaduais deveriam ter uma preocupação adicional com a formação dos seus policiais, né? Polícia Militar, Polícia Civil, porque são personagens que representam o Estado em situações eh, de tensão e recebem um salvo-conduto para andar armados. Então, uma pessoa para andar armada, ela precisa ter preparo para isso, né? O episódio do policial militar que vai a uma reunião social, assedia a sobrinha da dona da casa e quando é admoestado por ela, pela anfitriã, ele saca da arma e dispara mais de uma dezena de tiros contra a mulher, mata a mulher a sangue frio. Isso mostra uma formação deficiente de caráter e formação profissional mesmo. Então, é preciso que os governos estaduais se conscientizem da necessidade de aperfeiçoar a formação dos seus policiais. E hoje esses casos eles se repetem com muita frequência, né? A gente vê, inclusive, há um fenômeno muito curioso, porque PMs ou policiais que vêm de regiões pobres das grandes cidades, que moram nas regiões pobres, cometem violência contra os seus iguais, contra pessoas que também residem naquelas comunidades, né? Vestem uma farda e acham que são os donos do mundo. E aí começam a cometer, a infringir a lei e cometer atitudes inexplicáveis contra pessoas que são humildes como elas, né? Então é preciso aperfeiçoar o treinamento, não se pode distribuir armas para pessoas que não tenham a capacidade de portar armas, né? Nesse caso em que o sujeito matou a sangue frio a dona da casa, fica evidente que essa pessoa não podia nem ser policial militar. E no outro caso, há também uma deficiência moral. O sujeito que acha que pode se casar dessa forma, com uma menor de idade, isso é coisa do tempo do século passado, né? Do início do século passado, né? Então, são deformações legais e morais que demonstram a inépcia na formação das polícias no Brasil, Fabiola. É preciso aperfeiçoar isso, não dá para distribuir arma para quem não tem condições de portar arma. Vamos assistir essa cena que viralizou ontem, inclusive pelas redes sociais. Segura, armação em todos os botecos do Brasil e nos camarões. Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Me sinto escasso, o tempo todo à procura de mim. Emily. Dias da vida que a gente pensa que não vai conseguir. É bem melhor deixar de tudo fugir. É uma, é uma menina de 15 anos, né, o Madeiro? É um absurdo isso, ele está sendo investigado, né? Esse caso aconteceu em Toritama, né, no Agreste de Pernambuco, um policial que é do batalhão especializado, inclusive. As imagens não mostram, mas algumas informações até que circulam, claro que isso está sendo investigado. Ele teria chegado lá, inclusive, na viatura da Polícia Militar, né? Ele faz essa cena, todo mundo que estava na escola acaba acompanhando, né? Colegas aplaudem, riem, né? Acham curioso um pedido de casamento, porque ela é do ensino fundamental, Fabiola. Ela tem 15 anos, ela está no nono ano. Ela não está nem sequer no ensino médio, ela está ainda em processo de terminar o seu ensino fundamental, o que é uma coisa que assim chama muito a atenção pela idade dela, pela forma como o policial coloca isso, né?
de ir à porta da escola, a naturalidade com que isso foi colocado, né? E aí a Polícia Militar abriu um processo administrativo para investigar a conduta do militar, e aí você cria aquele debate, né? Um policial que pede uma mulher em casamento, uma jovem, né? 15 anos, uma adolescente, não é uma mulher, e não sabe sequer que a lei permite apenas casamentos acima de 16 anos, como você falou, com autorização dos pais, algo que ainda é muito debatido, com razão, porque não me parece uma idade ainda de maturidade emocional para um casamento. Enfim, aos 15 anos de idade, a fragilidade, a construção ainda, né, do emocional da garota completamente em construção. Você ainda tem um processo de aprendizado e você chega com um policial, que é um sujeito de autoridade, né, um homem que já ganhou a vida, já está empregado, já tem um bom emprego, já tem um status quo na sociedade, uma cidade pequena ali, que faz parte daquele corredor da moda, né, a cidade do jeans, Toritama. Claro que isso tem um impacto imenso, né? E a polícia está investigando, o Ministério Público pediu também abertura de investigação preliminar da Polícia Civil, e vamos ver se vai haver alguma punição, né? Porque esse é daqueles casos que parecem muito mais imorais do que ilegais até, porque não foi um casamento, né? Ilegal seria o casamento em si. Ele não casou e ele apenas coloca uma aliança de casamento no dedo dela, que foi uma situação até constrangedora, imagino. São atrocidades, né, Fabiola, cometidas dos dois lados, né? E esse conflito ele é dominado pelo velho monstro do mesmo, mas essa conjuntura de agora, crivada ali de novidades, ela conspira até contra a mesmice, né? O Hamas promoveu ali uma ação inédita e conseguiu fazer com que esse conflito no Oriente Médio regredisse a um ponto abaixo da estaca zero. É impressionante o que está acontecendo agora, né? Houve um consenso planetário em relação ao direito de Israel de se defender dos ataques terroristas, né? Agora, isso vem sendo feito há 7 décadas, né? E aconteceu mais ou menos o esperado. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra, retomou os bombardeios a Gaza e logo essa contabilidade de cadáveres chega aí aos 2.000. E o Hamas ele se aproveita das fragilidades alheias, né? Desafia a autoridade palestina, que é comandada lá desde a Cisjordânia por Mohammad Abbas, que está mergulhado em denúncias de corrupção, e desafia o Netanyahu também, porque o Netanyahu também está às voltas com problemas de corrupção, desafiou ali a sociedade israelense com uma tentativa de reformar o judiciário, levou protestos às ruas, os maiores da história de Israel, está numa situação também bem fragilizada. E esse ataque inédito de proporções jamais vistas, que o Hamas realizou em território israelense, expôs uma fragilidade que a sociedade israelense não sentia desde a guerra do Yom Kippur, ali há 50 anos. Então, verificou-se que aquela decantada competência da inteligência israelense, a capacidade de proteger Israel, isso se verificou uma fantasia, não é? Então, o que está acontecendo agora, Fabiola, é que essa reação do Netanyahu ela está temperada ou deveria ser temperada por algumas novidades que Israel não enfrentou em ocasiões anteriores. O Hamas sequestrou mais de uma centena de reféns judeus, e está ameaçando executar, inclusive, diante das câmeras. E há 2 assombrações que estão aí pairando em torno desse conflito. Um deles é o risco de o grupo libanês, o Hezbollah, se associar a essa investida do Hamas e, sobretudo, a ameaça de o Irã converter ali a sua notória simpatia pelos adversários de Israel, Hezbollah, o Hamas, num apoio explícito. Isso transformaria esse conflito num conflito maior, de proporções ali regionais e tal. Então, a questão agora, Fabiola, é saber se o terror do Hamas e a resposta aterrorizante aí de Israel vão se escalar realmente em proporções jamais vistas, porque é o que se prenuncia, né? Então, até as questões que são incontroversas, aquela
reivindicação palestina pelo direito à soberania, os excessos da política israelense de sufocamento ali da população nos territórios ocupados, isso vai ficando em segundo plano, porque a incivilidade vai escalando a proporções que realmente com as quais o mundo não estava habituado, né? Então, até aquela solução que todos consideram a mais razoável, que é 2 estados convivendo ali em paz, um israelense, o outro palestino, isso deixou de existir até como utopia. Então, o desafio agora, Fabíola, é saber se vai surgir desse cenário de caos, dessa escassez de vozes ali, capazes de personificar o bom senso, alguém que consiga mostrar a insensatez desse comportamento de parte a parte, né? Então, preciso saber agora se na região, que eu acho que é dali que tem que surgir, e dali para as grandes potências, se vai surgir alguma voz que seja capaz de entoar o bom senso. Olha, esse festival de incivilidade não leva, senão, à morte de civis. É o que está acontecendo agora. Então, vai morrer gente, o sangue está escorrendo, e a utopia dos 2 estados, ela nunca foi tão irrealizável quanto agora, Fabíola. Ô Josias, inclusive, a gente falando sobre morte de civis, a confirmação da morte é de um brasileiro. Inclusive, Lula acaba de postar nas redes sociais uma nota oficial, inclusive do Itamaraty, e ele mesmo escreve: o governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Glaser, que é natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigos e amigos de Hanani, o governo brasileiro reitera o seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Declaração de Lula sobre essa situação. Então, tem aí a morte de um brasileiro confirmado nesse ataque que aconteceu, né, no último sábado. Como é que você até analisa, professor, o fato, né, dos brasileiros e a forma como o governo brasileiro está atuando nesse caso? Como é que o governo brasileiro tem respondido? O avião da FAB deve chegar ainda hoje lá em Israel para resgatar brasileiros que pedem para voltar ao Brasil. Ao mesmo tempo, tem também brasileiros que estão no lado palestino que também pediram socorro ao governo brasileiro. Acho que no meu ver, a posição do Estado brasileiro ela é bastante condizente com que, historicamente, o Estado brasileiro tem se posicionado em relação à questão Palestina e Israel, que é a defesa do direito internacional, que é a defesa da solução de 2 estados e contra a violência, digamos assim, de ambos os lados, né? E sempre defendendo o direito do Estado de Israel de se defender e tudo mais. Então, eu acho que a posição do Estado brasileiro é bastante condizente. Já são mais de 600 brasileiros, se eu não me engano, que pediram para retornar, pediram auxílio Itamaraty para retornar ao país. E a morte desse brasileiro e o desaparecimento dessas 2 outras que você mencionou é uma tragédia, né? Que infelizmente acontece, como o próprio editorial do Haaretz, que é um dos principais jornais israelenses, publicado em língua inglesa, publicou um editorial dizendo: infelizmente, uma das consequências de você, de alguma forma, manter 2 milhões de pessoas presas, né? Qual?